Bom, vocês já se deram por conta de que passaram 3 meses desde que iniciamos o distanciamento social, né? Estamos realmente numa crise sem precedentes, né? Todas as empresas tomaram medidas emergenciais para a contenção do risco sanitário, social e econômico. Nós, na Global, também adotamos muitas medidas, tais como instituímos o comitê de crise, estabelecemos home office. No caso do home office, a gente virou uma operação de mais de 400 pessoas para o home office em 24 horas. Isso nos orgulha muito, né? E ratifica que todo investimento em infraestrutura e tecnologia que fazemos foi um grande diferencial nesse processo, né? Cuidamos constantemente das pessoas, parcerias, parcerias com os nossos clientes e fornecedores, enfim, ainda estamos fazendo e nos adaptando ao cenário diariamente. Certamente isso é o dia a dia das empresas, né? Muitas reuniões e decisões estratégicas para que consigam continuar operando nesse novo normal, assim como vem sendo tratado em muitas organizações. Mas então, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que cada um de vocês dividisse um pouco conosco as melhores práticas adotadas durante esse período. João, pode começar, por gentileza, hein? Legal, Luciano, obrigado. Eu queria dividir aqui as ações que a Philip Morris tomou em 3 grandes pilares, tá? Eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouquinho. O primeiro pilar, pessoas. O segundo pilar, manutenção do negócio. E o terceiro pilar, responsabilidade social. Desenvolvendo um pouquinho aqui cada pilar, no pilar pessoas, né, o nosso foco sempre foi garantir e assegurar, né, o bem-estar, né, a salvaguarda dos nossos colaboradores e dos seus familiares. Então, como a gente conseguiu dar sequência nisso? O primeiro movimento que a Philip Morris fez foi de colocar em home office todas as áreas administrativas. Dessa forma, a gente já conseguiu preservar essas pessoas que foram para o home office e, consequentemente, a gente conseguiu diminuir a exposição daquelas equipes que eventualmente precisavam estar no ambiente de trabalho, né? Você diminui a quantidade de pessoas no ambiente, você diminui ali a exposição e o risco que essas pessoas se encontram. Porém, essas pessoas que tiveram que continuar indo para o seu trabalho, né, nas localidades, exemplo, as equipes de vendas, as equipes de distribuição, a gente também fez algumas ações focadas para essas pessoas. Por exemplo, treinamentos, disponibilizamos álcool em gel, máscaras, EPIs, comunicações constantes de como eles deveriam se preservar, né, para minimizar a exposição mesmo eles estando na rua. Um outro ponto importante para essa equipe de vendas e também de distribuição, eles tinham reuniões periódicas com o grupo, e essa reunião automaticamente passou a ser feita de forma virtual, né, preservando também essas pessoas. Outro movimento importante nesse quesito de pessoas, no que diz respeito à nossa fábrica, a gente reduziu bastante a nossa operação e a quantidade de pessoas, né? Porém, a gente manteve uma produção mínima até pela sustentabilidade do nosso negócio. E uma questão bem interessante foi que a gente fez várias adequações na estrutura da fábrica. Adequações no refeitório, nos banheiros, disponibilizou álcool gel nos ambientes, disponibilizou EPIs também para os colaboradores, como máscara, né? E sempre mantendo, né, um cuidado extremo com as pessoas. E um ponto interessante aqui de destacar é que depois de 3 meses aí vivendo essa pandemia, a gente recebeu uma fiscalização, questão de 2, 3 semanas, para verificar se a Philip Morris estava tomando os cuidados ali no processo produtivo. E depois da visita, né, a nossa equipe que estava acompanhando os fiscais, a gente quis perguntar o que eles estavam vendo em outras empresas, para a gente poder tentar, eventualmente, melhorar as nossas práticas. E foi muito interessante que eles falaram, olha, realmente vocês estão aplicando aqui todas as boas práticas, né? Então, para a gente foi uma satisfação saber que a gente estava aplicando tudo o que poderia fazer em prol dos nossos colaboradores. No segundo grande pilar, manutenção do negócio, a gente criou um comitê de crise logo no começo da pandemia,
um grupo multifuncional com várias pessoas e várias áreas envolvidas, sempre tentando prever ou se precaver de possíveis lockdowns, decretos, para a gente minimizar os impactos na nossa operação, né? O ambiente, ele era muito incerto, ele continua muito, muito incerto, e por essa razão, esse comitê, ele continua frequentemente se encontrando e idealizando algumas coisas. Para dividir algumas dessas coisas com vocês, a gente tem comunicados semanais para os nossos colaboradores. Logo no começo da crise, foi interessante que nossa área de People and Culture mandou algumas dicas de brincadeiras para fazer com as crianças, programas para assistir com as crianças, para tentar ajudar, né, as pessoas a começarem a passar por essa situação. A Philip Morris também contratou um parceiro terceiro para permitir que os nossos colaboradores acessassem esse parceiro com diversas ajudas. Por exemplo, ajudas e orientações psicológicas, orientações financeiras, orientações de como cuidar de pet, por exemplo, animais de estimação, idosos, também tentando munir os nossos colaboradores para passar por esse período de uma forma mais adequada, né? Outra ação interessante, os funcionários, eles tinham ali, né, o Vale Refeição para usar no restaurante quando eles estavam fora. Alguns funcionários puderam converter isso para o Vale Alimentação, para usar no supermercado, a partir do momento que eles estão em home office, né? Então, usar isso em prol deles. A gente precisou criar um canal de 0800 para receber ligações para fazer vendas. A gente tem um canal, uma plataforma eletrônica, a gente tem um televendas, mas o nosso televendas ele era ativo, não receptivo. Então a gente precisou se adequar para atender também essa necessidade. Outra ação nesse quesito da manutenção do negócio, estabelecemos algumas negociações com grandes parceiros, com alguns canais estratégicos, com prazos e volumes aí para abastecer o mercado, né, garantir que o mercado estivesse abastecido. Alguns clientes que estavam com dificuldade de quitar os títulos conosco, junto com a Global, fizemos um plano de cobrança para tentar ajudar esses clientes a nos pagarem, mas, na verdade, para ajudar eles a se recuperarem, né? A gente fez aí um plano de parcelamento, isenção de multijuros, porque tão importante quanto esse cliente conseguir me pagar, é importante eu conseguir ajudar ele na manutenção do negócio dele, né? E esse foi um grande ponto do nosso lado. E um ponto que eu acho que é importante frisar aqui, que na nossa operação da fábrica, que eu comentei anteriormente, quando a gente fez ali a operação mínima, né, a gente perguntou para as equipes ali quem gostaria de participar dessa produção naquele momento. E para nossa surpresa, a gente tinha muito mais voluntários do que a nossa necessidade mesmo de equipe para seguir na produção. Isso mostra a importância e a consciência do nosso time de manter, né, de dar continuidade no nosso negócio. Então, tanto no primeiro pilar quanto no segundo pilar, todas essas ações estavam sempre fundamentadas de forma a garantir a segurança e o bem-estar da nossa equipe. Agora, por último, mas não menos importante, no terceiro pilar, na parte de responsabilidade social, a Philip Morris acabou adotando várias ações para retribuir um pouquinho do que ela tem para as comunidades onde ela está localizada, né? E diversas ações de forma a chegar não só nos colaboradores, nos nossos, mas também, eventualmente, nos familiares dessas pessoas. Em Santa Cruz do Sul, um processo produtivo nosso, ele conseguiu se adaptar em 2 dias para produzir álcool sanitizante. E a gente já teve, desde então, 3 grandes produções, 3 lotes, que a gente produziu e doou para a Prefeitura de Santa Cruz. O primeiro lote foi num momento muito crítico, que a Prefeitura estava até com dificuldade de adquirir álcool gel para a operação dela. Então, a gente pôde suportar a Prefeitura de Santa Cruz. Outra doação relevante aqui em Santa Cruz, eu digo aqui em Santa Cruz porque eu estou em Santa Cruz, foi um aporte de dinheiro para ajudar a Prefeitura a implementar o hospital de campanha, né? Outro ponto importante, agora dessa vez em São Paulo, a gente, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a gente pôde aí utilizar uma das nossas fortalezas, que é nosso processo de distribuição, para ajudar a Prefeitura de São Paulo a distribuir cestas básicas. Eles estavam tendo coletas, estavam recebendo doações, estavam com dificuldade de escoar essas cestas. E a gente conseguiu suportar a Prefeitura. E os funcionários que participaram dessa ação também se voluntariaram para fazer isso, né? Para não me alongar muito,
no começo da crise, quando máscara virou um artigo de luxo, a Philip Morris percebeu que a gente tinha um estoque bem adequado de máscaras para a nossa operação. A gente olhou o estoque excedente e a gente doou para a prefeitura e para os hospitais aqui que estavam com dificuldades. Então, várias ações como essa, não vou me alongar, tem outras ações, mas somando todos os esforços aí do que foi feito, a gente está falando de uma cifra de um pouco mais de 3 milhões de reais, né, que a gente encontrou, essas foram as formas que a gente encontrou de ressignificar o nosso negócio nesse período de pandemia, né? E para não me alongar, como eu disse, eu vou compartilhar no chat do nosso webinar alguns links, se alguém quiser consultar, pesquisar foto ou outras ações, fica disponível, e eu fico disponível também para perguntas ou outros comentários no decorrer. Do meu lado era isso, Luciano. João, obrigado. Eu só gostaria de falar para todo mundo que está assistindo a gente aí, que pode estar fazendo perguntas aí no chat da apresentação, que no final aí a gente vai estar direcionando para o João e para o Paulo responder algumas delas aí, tá certo? Pode seguir, Paulo. Bom, vamos lá. Eu acho que aí o João comentou um item muito importante, né? Que em toda crise a gente precisa. A primeira situação é você olhar as pessoas, né? É uma preocupação também que a gente tinha aqui muito grande, né? Quando iniciou a pandemia, foi em meados de março, a gente também, acho que ninguém no mercado esperava, porque eu me recordo que em fevereiro estava tudo muito bem, né? E aí, 11 de março, a OMS declara a pandemia e realmente foi uma situação bem caótica, né? E a gente já, inicialmente, também preparou um comitê gestor para a crise, né? E que o principal intuito era garantir a proteção das pessoas, né? Então, ainda o nosso cenário aqui, como a gente está numa região mais interior, foi chegando depois, né, a pandemia, mas a gente já se preparando com os EPIs de proteção, a gente distribuiu vários equipamentos aqui na sociedade, né, onde a gente está estabelecido, e adotamos todas as práticas aí divulgadas pelo Ministério da Saúde, né. Mas eu acho que isso é comum, né, está no nosso propósito atender as pessoas, né, e garantir a proteção dos colaboradores, né. E isso vale para toda e qualquer crise, né? A coisa mais importante é a companhia saber para onde ela quer ir, né? Porque isso faz ela perdurar na crise, né? Porque, claro, que a gente precisa cuidar das pessoas e também precisa cuidar do negócio, né? Não desconto, se a gente não tiver um negócio sustentável e saudável, né? A gente não consegue atender as pessoas, né? Então, a definição de um plano de comunicação efetivo, eu acho que foi uma grande estratégia para a empresa. Então, nós aqui, financeiro falando, precisava falar com a área de suprimentos, precisava falar com o RH, precisava falar com o comercial. Então, a gente criou um canal de comunicação muito efetivo que semanalmente estava trocando informações para saber como estavam os níveis do negócio, né? Para poder manter o negócio. Precisávamos garantir a liquidez do negócio, né? Então, também foi uma corrida bastante grande, né? Para reforçar e manter um caixa sustentável para poder manter as pessoas no negócio por 90 dias, né? Ou seja, no mínimo 90 dias, né? A gente não sabia quando isso ia acontecer. Então, você precisa garantir salário para as pessoas, né? Manutenção básica da saúde e então se começa a correr no mercado para garantir liquidez, né? Foi um cenário tão espantador que em 2 semanas a gente viu as bolsas mundiais despencarem, o Brasil numa situação caótica, a liquidez dos recursos caindo, né? O dólar explodindo. Então, realmente era difícil de a gente poder chegar num denominador que fosse sustentável, né? Mas o aumento da liquidez foi um fator primordial, que a gente garante com que as pessoas estão tranquilas, né? A gente repassava constantemente o comunicado, fala, olha, tranquilos, né? A gente vai garantir emprego, né? Foi cessado todo e qualquer programa ou qualquer demissão, a gente cortou imediatamente, né? E passando a tranquilidade para as pessoas que seria garantido o emprego enquanto a pandemia estivesse perdurando, né? Eu acho que o conhecimento da cadeia de valor do negócio também precisa estar muito claro, né? A gente precisa conhecer quem são os parceiros, quem são os principais fornecedores, né? Quem são os principais clientes. Falando um pouquinho da parte de clientes, quem que você pode ajudar. Então, você começa a separar, né, as empresas que realmente estavam mais atingidas pela pandemia e de que forma que você podia ajudar. Então, isso te gera
um volume em prorrogações, em negociações muito grande, que você precisa ter uma liquidez preparada para isso, né? Na operação, precisa eliminar qualquer tipo de distração, precisa estar com o time totalmente engajado para poder passar isso, passar tranquilidade, né? Então é um cenário que realmente é muito adverso, né? E deixa todo mundo preocupado, né? A gente também, no Comitê Central, definia alguns KPIs, né? Alguns indicadores, né? Para que a gente pudesse olhar semanalmente e poder acompanhar se estava piorando a condição, estava melhorando, como é que a gente estava situado no cenário, né? E é uma coisa que tira totalmente a nossa clareza, né? A gente não consegue ter nenhuma noção de tempo, nenhuma noção de visão de futuro, né? Então, você precisa, é evidente que precisa ter esse comitê e tratando todas as questões de forma semanais, né? E, quando possível, reforçar aí áreas críticas e estabelecer um plano de retomada, né? Que ainda a gente estava comentando um pouquinho no início, ainda não há possibilidade de estabelecer esse plano de retomada, né? Porque quando a gente acha que está melhorando, acaba que aparece com uma segunda onda vindo, né? Algumas economias ao redor do mundo novamente preocupadas, né? Então, a maior lição nossa aqui foi preservar as pessoas, né? Melhorar os índices de liquidez, garantir uma operação saudável, realizar acompanhamentos semanais, ficar de olho aí e acompanhar todas as notícias que saíram no mercado, né? O quanto o governo federal estava colocando na economia, quais eram as ações que nós podíamos participar, né? Disso tudo para poder melhorar também nossa liquidez, o apoio à cadeia dos clientes e fornecedores, né? O que nós tínhamos de dívida, né? Trazer parceiros na cobrança, né? Aí a gente acabou, durante um pouquinho antes da pandemia, tinha começado um contato com a Global e durante a pandemia fortalecendo esse contato, porque algumas dívidas eram perecíveis, então a gente precisa ter um parceiro atuando, né? Eu sempre comento que o nosso know-how aqui não é cobrar conta, né? Nosso know-how aqui é fazer gestão, né? Aí a gente conta com parceiros para fazer isso, né? Então, tudo isso são ações que fortalecem, ações que fazem o segmento se manter no mercado, né? E que a gente consiga garantir aí o mínimo para todo mundo que depende do negócio, né? Não só os colaboradores, mas os clientes, fornecedores, né? A sociedade como um todo. A gente tem uma participação muito relevante aqui no município, então também fizemos diversas ações de apoio ao hospital, doações de kit de higiene, limpeza, né? Para as famílias que realmente tinham mais carência, né? Então, além do contexto do negócio, você tem que pensar no contexto da sociedade, né? Eu acho que o propósito, quando se cria um negócio, é manter uma sociedade, não só manter o negócio. Então, precisa pensar de uma forma mais abrangente um pouco e eu acho que essas são algumas estratégias que aqui para nós deram muito certo, né? A gente conseguiu até agora passar por isso, eu não vou dizer tranquilo, porque eu acho que ninguém passou tranquilo nessa fase, né? Mas a gente conseguiu passar, né? E eu acho que agora coletar tudo que a gente aprendeu, fazer mais reforços e a continuação aí para frente, né? O aprendizado vai ficar, a gente sabe que a gente sabe quais setores precisa reforçar, quais ações precisa tomar e aí seguir para frente, né? Legal, Paulo. Bom, muito bom. A gente faz uma reflexão do que eu fiz ou do que eu poderia trazer para minha empresa. Acho que é isso, né? Eu já comentei um pouco sobre o que a gente fez também na Global, mas a nossa preocupação também foi muito com o caixa, está sendo muito, né, em preservar o caixa da empresa, assim como está sendo para todas as companhias, né? Porque isso garante a longevidade, né, e a perpetuidade do nosso negócio, né? Então, falando em manter as pessoas e manter o negócio funcionando, certamente todo mundo está mirando os caixas, né? Preservar o caixa das empresas. Bom, diante de todas essas ações compartilhadas, qual é a grande lição aprendida e o que fica na rotina das empresas? João, fique à vontade. Obrigado, Luciano. Eu só, antes de responder essa tua pergunta, Luciano, eu vou precisar pegar um gancho que o Paulo muito bem trouxe. A Philip Morris aderiu a um movimento de não demitir, e esse movimento de não demitir, ele foi um movimento até globalizado. Então, todos os projetos que a gente tinha em andamento, que eventualmente podiam mexer em estruturas, foram parados, porque o foco não é esse agora, o foco são as pessoas. Tudo que a gente fez de operação, tanto
em São Paulo quanto em Santa Cruz, sempre dentro dos decretos e das normativas, tá? Acho que é um ponto importante só para frisar. Agora, Luciano, o que a gente tira de tudo isso? A gente tira muito aprendizado, né, Luciano? Sendo muito sincero, acho que alguns mitos, algumas crenças que a gente carregava, elas acabam caindo por bem ou por mal. Eu tenho um time em Porto Alegre com aproximadamente 26 pessoas, e se alguém me perguntasse há 3 meses atrás, você consegue rodar a tua operação toda de home office por um tempo indeterminado? Num momento eu até falaria, olha, acho que não. Hoje, eu começo a questionar se a gente precisa voltar e como a gente vai voltar, né? Porque a gente está operando já há 3 meses, eu tenho algumas áreas que elas têm alguns picos em função de fechamento, como a área de faturamento, crédito e cobrança, que tem alguns picos, e eu achei que, eventualmente, questão de conexão, questão de sistema, demandas, não iriam permitir que esse trabalho fosse feito com a qualidade que a gente vinha sempre fazendo. E, para minha grata surpresa, a qualidade está lá, as pessoas estão engajadas, é claro que existe um apelo, uma vontade da maior parte da equipe de voltar para o ambiente para poder criar aquela sinergia, mas não é isso que está impactando a nossa produtividade, a nossa entrega e o nosso comprometimento. Então, assim, acho que é isso que a gente tira. A gente desmistifica algumas coisas, a gente vê que dá para fazer diferente, e também a gente aprende, não é aprende, mas a gente também ressignifica algumas coisas, o que realmente é importante, né? O importante é a gente estar preservado, estar bem com as nossas famílias, né? Então a gente vai ponderando isso, acho que é um grande aprendizado que sai de tudo isso, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Da minha parte. Legal. Bom, eu acho que eu vi uma notícia esses dias que essa crise antecipou 10 anos aquilo que a gente já vinha falando, né? Eu acho que a gente já ouvia falar em trabalho em home office já, né? Gosta de estar próximo, gosta de falar, né? Então a gente tem uma lição muito grande para aprender em fazer gestão mesmo fora, né? E isso tem que ter tecnologia, né? Eu sempre trabalhei com 3 pilares muito fortes em qualquer negócio que eu já estive, que era pessoas, processos e tecnologia, né? E eu sempre tinha essa visão, né, que as pessoas em primeiro lugar, processos em segundo lugar, e eu tinha que, para sustentar tudo isso, ter tecnologia, né? E eu acho que isso reforça a teoria que a gente tem que fortalecer tecnologia para manter qualquer negócio aqui para frente, né? Então, acho que esse é o principal aprendizado que fica falando em negócio. Precisa ter tecnologia, precisa ter equipe engajada, precisa ter pessoas que falam da mesma língua, né? Eu acho que a gente pensar num perfil, numa pirâmide, né? Os níveis estratégicos, táticos e operacionais precisam estar muito bem definidos, né? Precisa ter responsabilidades definidas. As pessoas precisam saber o que elas fazem, por que elas fazem, né? Eu acho que além da tecnologia, a gente reforça um ponto de que as pessoas não querem mais trabalhar sem um propósito. Então a gente precisa ter um propósito muito forte para conseguir engajar um time e conseguir fazer que essas operações funcionem de forma muito bem, né? E eu acho que esse é o aprendizado que fica para a gente, o principal deles é aliar a tecnologia à gestão, aliar a organização com o propósito, conseguir, e isso é um desafio muito grande, porque são pessoas, mas é conseguir engajar um time para trabalhar por um mesmo objetivo, né? E toda a questão, como o João bem colocou, né, a gente começa a repensar aí realmente muitas coisas. A gente já viu grandes companhias aí, como a XP, anunciando que o home office vai ser para sempre, né, para talvez fornecer uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né, e que no fundo isso traz só ganho para a companhia, né. Então eu acho que é isso que a gente vai ter que repensar. Esse é o nosso novo modelo de negócio, né, de qualquer empresa, seja uma indústria, seja uma empresa de tecnologia. Eu acho que é repensar os modelos de negócio, analisar tudo isso que ficou, né, tudo que vai sobrar dessa crise aí e realmente repensar como a gente vai atuar daqui para frente. Legal, Paulo. Bom, a gente viu, né, a gente está vendo que como foi um negócio muito rápido, entrou na vida de todo mundo, né, nos nossos negócios, a gente viu que a gente estava muito mais preparado do que a gente imaginava, né, para isso tudo, né.
meio à força, meio goela abaixo, mas a gente viu que a gente estava muito mais preparado, né? A gente teve que optar pelo home office, né, em determinadas empresas e alguns negócios que nem imaginavam que isso ia acontecer de forma tão rápida, né? Claro que foi muito importante dentro dessa virada toda, a gente ter dentro das empresas gente cuidando de gente, né? Pessoas preocupadas com as pessoas, porque para alguns setores das empresas, alguns canais, o home office não é tanto novidade, mas para outros não se pensava nisso, pelo menos pelos próximos 10 anos, né? Como o Paulo comentou aí agora há pouco. Mas a gente viu que a gente estava muito mais bem preparado do que se imaginava, e a gente viu que a gente consegue se reinventar numa velocidade muito maior também do que a gente mesmo, às vezes, acha que consegue. Aí eu acho que isso acabou dando uma outra visão para todo mundo, né? Como o Paulo comentou ali, que a própria XP está dizendo que o home office veio para ficar, né? A gente teve na própria Global pessoas que estavam trabalhando em casa, estão ainda, né? A gente tem ainda uma parte da nossa operação que ainda está atuando home office, que estão produzindo muito mais em home office do que estavam produzindo dentro da empresa, né? Então, assim, isso é uma coisa muito boa, né, que está acontecendo com a gente. É muito bom. Mas a pergunta que não quer calar, né, eu gostaria de deixar para vocês aí, quando e como será a retomada ao normal? E também se haverá um novo normal. O que vocês acham? Vai haver um novo normal, um normal? O que vocês estão pensando? Como é que vocês acham que isso vai ficar agora? Como vai ser essa retomada para todo mundo? Uau, Luciano, acho que essa é a pergunta do milhão, né? A gente não sabe se a gente eventualmente já está vivenciando o novo normal, mas o que a gente tem tratado dentro da Philip Morris é que, de fato, o normal não vai ser aquele normal que a gente conhecia antes da pandemia. Isso, para a gente, é líquido e certo. Se realmente o home office vai ser algo que vai virar uma rotina, um dia a dia, não sabemos. Mas a leitura que a gente tem é que, de fato, a gente não vai mais trabalhar como a gente trabalhava anteriormente, não serão 5 dias no escritório, de fato não serão, eventualmente para alguns grupos 2, para alguns grupos 3, dependendo de uma necessidade, mas de fato a gente não volta para aquela periodicidade no escritório, principalmente nesse momento de voltar, né, que ainda é incerto, a gente não vai encontrar o mesmo ambiente, já existe toda uma estrutura dentro da organização trabalhando e pensando como voltar, estabelecendo protocolos, estabelecendo algumas normativas, adequando alguns locais de trabalho, né, para preservar as pessoas. Algo que a gente comenta nas nossas reuniões, algumas pessoas mostram um grande anseio de voltar, né, para o trabalho, e a gente tenta administrar a expectativa pessoal. Você vai voltar, mas eventualmente você não vai para o cafezinho, ficar batendo aquele papo com o seu colega de trabalho. Você não vai, de repente, almoçar com aquele grupo. É uma nova realidade. Se a gente já sabe qual é essa nova realidade, ainda não. Mas não é aquela que a gente saiu. Isso a gente vem realmente já trabalhando e administrando essa expectativa com o nosso grupo. Internamente, a Philip Morris recentemente colocou uma data para o time administrativo, que o administrativo da Philip Morris não volta antes, então não antes de 1º de setembro. Ou seja, isso quer dizer que a gente volta 1º de setembro? Não. A gente vai ver a condição, mas justamente para dar um norte para as pessoas se organizarem e se planejarem, né? Para elas saberem qual é o momento que a gente vai começar a discutir esse retorno. Então, se a gente falar que se alguém já tem essa fórmula do qual vai ser o retorno da pandemia, acho que essa pessoa vai ficar rica, né? Acho que isso não existe, mas a gente consegue sim, tirando alguns aprendizados, entendendo a importância de algumas coisas, como o Paulo bem trouxe, cada vez mais a tecnologia vai ser fundamental para a manutenção do nosso negócio, para a gente fazer o nosso negócio diferente, e é um caminho sem volta, investir na tecnologia, claro, investir nas pessoas também, preservar e cuidar das pessoas, mas essa nova realidade que a gente vai encontrar, ela está num processo aí de construção, que é um grande desafio. E acho que
cabe a gente aí, como organização, como colaborador, como gestor, ficar atento para tentar guiar aí para o caminho correto. É um enigma, do meu lado é um pouco disso, tá? Bom, vamos lá, Luciano. Eu acho que a gente tem que olhar por dois lados, né? Bom, falar em economia, a gente pode dizer que vai passar, né? Como outras crises, vai passar. Essa talvez um pouco mais sofrida, né? Afetou mais as pessoas, porque a gente está falando de vidas, né? E eu acho que uma das piores crises dos últimos 100 anos, né? E que devastou tantas famílias, né? Eu acho que essa é um pouquinho pior, mas a crise, economicamente falando, ela vai passar, né? Eu acho que houve uma retomada no último mês aí, mas foi uma retomada um pouco mais alavancada pela liquidez do mercado econômico do que realmente pelas empresas voltando a trabalhar, né? Eu acho que ainda as empresas no Brasil estão trabalhando aí em média com a capacidade de 50%, né? Então, houve uma pequena retomada, mas foi pela liquidez do mercado e não pelas empresas trabalhando. Então, a gente precisa ver no futuro, né? E talvez a gente comece a ver isso. A gente acredita aqui que são dois cenários, né? Se tiver algum tratamento que pelo menos amenize um pouco a forma do que o vírus devasta as pessoas, né? A gente começa a ver uma recuperação a partir do quarto trimestre, né? E se não tiver nenhuma medida, né, se ficar como está hoje, eu acho que a gente não vai conseguir ver uma retomada aí tão rápida, né, enquanto não haja uma vacina, alguma coisa para conter essa disseminação, né? Mas a gente precisa começar a ver uma correlação das empresas com a economia. Eu acho que a economia subiu demais e as empresas não estão entregando, né, ou ainda não conseguiram entregar o volume, né, ou a produtividade necessária para atender essa economia, esse crescimento econômico, né, essa avalanche no mercado que teve no último mês, né. Agora, falando de como será a retomada, né, e não só quando será, eu acho que quando será é difícil falar, só haverá retomada se a gente tiver realmente algum tratamento ou alguma vacina que contenha o vírus, né? Senão, né, vai ser continuar com as ações de segurança, continuar com o afastamento, né? Continuar fazendo cada vez mais testes nas pessoas, não há outra saída, né? Para tomar as medidas preventivas, né, com essas pessoas que têm o vírus, entrar em isolamento social, essa vai ser a saída. Isso vai ser uma saída se não tiver vacina, vai ser essa. Vai ser se cuidar, higienização e isolamento social. Não tem muito o que fazer e as empresas trabalhando na medida que podem, né? E a outra condição é como será. Como será, eu acho que nós temos um desafio de criar uma extensão familiar dentro das empresas. Porque quando saiu a pandemia, na primeira semana trabalhando em home office, era muito bom, todo mundo gostava, né? Porque estava em casa com a família, mas isso passou 2 semanas, todo mundo, né, começou o psicológico a ficar um pouco abalado, queria, talvez não era voltar para o trabalho, mas era sair um pouco daquele isolamento, né? Então eu vejo o seguinte, quando as pessoas voltarem a trabalhar normalmente, elas vão sentir falta do afeto familiar, da residência, né? Então a gente precisa, e como o João falou, né, já tem uma equipe trabalhando para isso lá na Philip Morris, acho que tem que ter equipes trabalhando de como será essa retomada, como é que a gente vai fornecer um ambiente de trabalho que tenha mais uma característica familiar para as pessoas. Eu acho que a gente não vai fugir disso, as pessoas vão sentir falta desse isolamento, né? Eu acho que é um pouquinho do psicológico, a gente sempre tem o que não quer, né? Então, quando retomar, as pessoas vão ter um pouco de falta de um afeto familiar e a gente vai ter que trabalhar com esse desafio e tentar criar formas, né, de trabalhar com as pessoas de uma forma que traga um pouquinho da família para dentro do negócio, né? Eu acho que isso é uma ação que a gente aqui na Dama já fazia antes, já queria envolver a família dos colaboradores do negócio e a gente vê que isso na retomada vai ser ainda mais forte, né? A gente vai ter que envolver as famílias, né, as esposas, os filhos, né, ter atividades, né, para poder fazer com que as pessoas se sintam em casa trabalhando, né? Certo. É o novo normal, né? Vamos se adequar ao novo normal. Eu acho que ao normal como era antes, eu não sei se a gente retorna mais, mas enfim, a gente tem um novo normal aí e é uma questão da gente se adequar, assim como a gente rapidamente se adequou ao momento agora, tenho certeza que a gente vai superar isso e vai sair muito mais forte ali do outro lado, né? E com uma velocidade muito maior, porque
Na verdade, a gente antecipou muitas ações aí que não estavam no radar aí para serem tomadas agora num espaço curto de tempo, e muitas empresas estão antecipando, né, muita coisa aí, porque tem que olhar isso com muito mais efetividade nesse momento agora. Bom, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui para fazer para vocês. Tem sim. Vou fazer uma pergunta para os dois responderem daí. A questão da transformação digital na organização de vocês. Tudo o que aconteceu acelerou esse processo ou era um processo que já estava acontecendo? Comentem um pouco. Do nosso lado aqui, esse já era um movimento na organização, mas é inegável como a pandemia, o home office, ele alavancou, né, a velocidade de algumas implementações. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas que melhorou a nossa qualidade de trabalho home office, assim, de uma forma muito grande. A Philip Morris já estava num movimento de migrar para a plataforma do Windows 360, 365, né? Eu não sou muito bom de tecnologia, pessoal, então me perdoem sobre isso. Mas a gente já estava com esse movimento e, num primeiro momento, estava pegando só o nível gerencial. E aí deu uma discrepância muito grande, porque o nível gerencial conseguiu usar essa plataforma nas suas reuniões, que tinha uma qualidade muito melhor do que a plataforma anterior. E aí, então, nosso pessoal de IT, mais rápido, comunicou a PMI e acelerou a implementação dessa ferramenta para toda a organização. Então, existia um faseamento para essa migração que foi muito acelerado. Por quê? Porque a gente viu que essa ferramenta era muito importante para viabilizar um bom trabalho, um trabalho de mais qualidade. Então, eu estou dando um exemplo, outros exemplos que eu posso dar, que diretamente do meu time. Algumas pessoas do meu time ainda trabalhavam com desktop, então no momento que a gente virou a chave, a gente forneceu notebook para essas pessoas. Algumas pessoas que já tinham notebook tiveram que pedir outro melhor, porque o desempenho fora, né, da empresa demandava mais um equipamento melhor. Smartphone também virou uma realidade, tem gente que consegue também despachar muita coisa através de um smartphone, então é inegável. A gente já tinha esse direcional, a gente já tinha esse objetivo, mas com a pandemia, com o home office, ele acabou sendo exponencial, acelerou bastante. Legal. Aqui eu acho também, João, que foi da mesma forma, né, até respondendo um pouco a pergunta, acho que a transformação digital, ela tava muito na ideia das pessoas, né, se falava em transformação digital, tinha alguns movimentos, né, mas eram movimentos isolados, né, utilização de algumas plataformas digitais, né, a gente aqui passou aí em 2018 a usar todas as ferramentas do Google, né, e-mails, Hangouts, né, enfim, as meios de comunicação do Google. Eu acho que o mais importante, nós tínhamos uma equipe preparada. E aí, quando veio a pandemia, com certeza, sem dúvida nenhuma, acelerou, porque você tem que virar, como o Luciano comentou, em 24 horas, colocar um setor administrativo de 300, 200 pessoas trabalhando em home office, né? Então, como que se faz isso, né? Como é que você tem link de internet, tem uma parafernália inteira para colocar isso funcionar, né? Não é tão simples. Então, sem dúvida, acelerou, né? Eu acho que os meios integrados, os meios digitais integrados, vai ser daqui para frente o que a gente vai usar para fazer gestão, não tem jeito, né? Então, eu acho que acelerou e foi muito rápido. Foi uma aceleração que a gente não ia verificar em menos de 5, 10 anos. Eu acho que a aceleração foi essa. Legal. Bom, tem mais uma pergunta aqui, vou disparar para vocês já. Gostaria de saber se vocês notaram alguma redução contínua na inadimplência desde meados de maio. João, fique à vontade. A gente identificou um pico, tá? A questão de até 3 para 4 semanas, a gente identificou um pico, né, nos valores em aberto no nosso contas a receber, mas como eu comentei, desde final de março, a gente vem trabalhando junto com a Global mais uma vez entrou com parceria com a gente para desenhar um plano de contingência, né, e desde final de março a gente vem aplicando, e nas 4 últimas semanas a gente vem percebendo aí uma redução dos valores em aberto.
A inadimplência, desde o começo do ano, ela está realmente num movimento que está mais alto do que dos anos anteriores, mas aí é um conjunto de situações. Eu acho que uma questão meio que uma crise econômica, né, uma crise política que acaba pegando uma crise econômica, e a pandemia veio para ser, assim, a cereja desse bolo. Então, teve isso, sim, a gente identificou, só que eu acho que a gente também teve a velocidade necessária para agir e entrar com uma proposta para mostrar o nosso interesse, que era na manutenção, de fato, do negócio do nosso parceiro, e esse plano de cobrança vem aí desde final de março. Acho que isso fez uma bela diferença nesse período. É engraçado como que as economias se comportam meio parecido, né? Porque aqui também eu recordo que no dia 11 de março teve a declaração da OMS que era uma pandemia, dia 15 de março acho que foi um final de semana, dia 16 de março foi o dia que eu mais atendi ligação na minha vida inteira, né? Que era clientes pedindo prorrogações, enfim, que não ia conseguir arcar com as dívidas, né? E a gente precisava naquele momento entender tudo que estava acontecendo, né? Porque aquele fim de semana foi um fim de semana que as notícias correram muito fortes, né? Que o Estado de São Paulo já começou a fazer ensaiar um possível lockdown, né? E colocar as pessoas em home office. E na segunda-feira aquilo foi uma loucura, né? Mas eram mais pessoas ainda, mais clientes ainda preocupados com o que poderia vir a acontecer do que o que já estava acontecendo, né? Então, ali a gente começou, e eu falo aqui que na cobrança a gente instituiu aqui um grupo de guerra, né? Ou seja, eu trabalhava com os clientes com vencimento até 30 dias, né? Depois disso era parceria que a gente tinha instituído, né? A Global também entrou com a gente nessa para poder fortalecer essa cobrança. Então, até 30 dias eu segurava o cheque na mão. Depois disso eu acho que é parceria, né? Tem que entrar em outras ferramentas porque aquela não funciona, né? E claro que a inadimplência houve sim um pico, né? Houve um aumento, né? Mas eu vejo que respondendo a pergunta, que desde maio as empresas, né, pelo menos no nosso segmento, estão conseguindo cumprir com o plano que a gente estipulou para elas, ou seja, está conseguindo pagar aquilo que pediu prorrogação ou parcelamento, né? A gente chegou num consenso, a gente fez um plano que ficasse viável para os clientes conseguirem pagar, então a gente não quer de forma nenhuma sacrificar o negócio dos nossos clientes ou fornecedores, né, que estão na nossa cadeia de valor. E eu vejo que de maio para cá, março subiu demais, e maio para cá começou uma redução gradual da inadimplência, né? Eu acho que os estímulos que o governo federal até agora colocou, eu acho que ainda não chegaram todos onde precisam, acho que tem muita liquidez ainda no sistema bancário, né? Os principais bancos aí, pelo que eu tenho olhado, não têm liberado crédito, então... E que isso deve começar a acontecer quando os bancos, né, quando o cenário econômico tiver uma visão mais clara, né? E eu acho que reduzir mais ainda esses índices e começar que as empresas comecem a se alavancar nas suas produções e começar a retomar. Legal. Bom, eu tenho uma pergunta aqui também que foi feita aqui, deixa eu ver. Sobre o nosso estado aqui, né, para vocês, a percepção de vocês. O Rio Grande do Sul, de uma certa forma, está mais controlado? Como vocês enxergam em relação aos outros estados? Existe alguma peculiaridade na região? Luciano, do que a gente vem acompanhando ali como organização, a gente sempre teve um alerta muito grande no Rio Grande do Sul, em função do clima, uma questão climática, que naturalmente é uma região que sofre um pouco mais com a questão climática e, consequentemente, isso pode afetar um pouquinho mais a questão do estado de saúde das pessoas, não diretamente por terem, né, algo com Covid, mas de pegarem algum tipo de gripe, algum tipo de... Então, a gente tinha uma atenção. Até pouco tempo atrás, te falar que, de repente, até umas 2 semanas, pelos nossos acompanhamentos, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, principalmente, vinha numa tocada muito positiva, só que me parece aí que de última hora agora, nas últimas semanas, essa curva virou. Então, do nosso lado, a gente vem mantendo uma atenção bem grande em tudo que diz respeito ali ao Rio Grande do Sul, pelas novos números, novos índices e a curva. Eu acho que o sul do Brasil está um pouco mais, pelo que eu vejo, um pouco mais controlado, né? Eu acho que os índices são menores aqui realmente, né? Eu acho que no início havia uma preocupação muito grande, porque são regiões frias, né?
e é onde o vírus se dissemina mais, né? Mas eu acho que com o passar do tempo a gente começou a ver que o vírus realmente ele se resguarda mais no frio, mas também ele se prolifera muito mais e não tem muito mais aglomeração, né? E como nós vivemos numa região do país que é em expansão territorial muito grande, né? Eu acho que a gente teve menos casos de disseminação, né? E também a gente começou a agir, né? Não pode esquecer que os estados do sul, né, começaram a fazer as mesmas ações, né, que São Paulo vinha fazendo. Só que São Paulo e Rio de Janeiro, essas regiões já estavam muito mais tomadas pelo vírus, né? Então a gente se antecipou um pouquinho também no isolamento social, né? Então acho que isso também contribuiu para agora a gente ver menos casos do que nessas outras regiões do país. Legal. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que fizeram para Global, né, para mim, no caso. Quais as principais estratégias que a Global está aderindo para a recuperação de crédito nesse novo momento? Bom, a Global vem fazendo várias ações, na verdade, né, para que a gente consiga ter uma boa recuperação, ou a melhor recuperação possível nesse momento. O mercado como um todo foi impactado, né, nesse momento, e não diferentemente do mercado, as empresas, a Global, como uma empresa que faz a cobrança, que é parceira de vocês, também encontra dificuldade nesse momento, e a gente tem que trabalhar com muito mais velocidade, muito mais, de forma muito mais estratégica. O que a gente vem fazendo, assim, que eu acho que faz grande diferença? A gente vem incentivando e pedindo para a nossa base de clientes e para novos clientes para que se antecipem, mandem as remessas, né, de inadimplentes mais rápido para a Global, né, porque eu acho que nada melhor, né, do que a gente receber isso quanto mais rápido possível, porque hoje vejam que o mercado todo está sendo impactado, né, muitos segmentos estão fechados, né, até mesmo segmentos, às vezes, de comércio, que não propriamente vendem alimentos, né, em algumas localidades foram obrigados a fecharem as portas, né, e esses clientes, às vezes com produtos de alto giro no mercado, acabam sendo impactados diretamente. Se vocês mandam o borderô cedo, se o nosso cliente manda o borderô, manda a remessa cedo para a Global, a gente consegue fazer uma abordagem muito mais rápida e a velocidade de recebimento é muito maior do que se vocês ficarem tentando internamente, do que se as empresas ficarem, né, fazendo um trabalho por 30, 60 dias. As empresas que já mandam antecipadamente para a Global, com certeza estão recebendo na frente, em função das tecnologias, logicamente, que a gente utiliza, das pessoas qualificadas, né? A gente tem aí bastante gente na nossa operação fazendo isso. As nossas áreas da operação são qualificadas, são segmentadas, então nós não temos cobradores, nós temos especialistas dentro de cada segmento de negócio, né? O cara não liga para cobrar, ele liga para negociar com o cliente, né? Para entender, né? Porque eu acho que nesse momento, o mais importante do que tu cobrar é tu tentar entender a dificuldade do camarada que está lá na ponta e como ele consegue pagar nesse momento. Como ele consegue fazer um acordo de negociação, né? Às vezes não propriamente vai ser um acordo da forma que a gente gostaria, mas a gente tem que procurar entender também, porque com certeza quem está do outro lado, as empresas que são nossos parceiros, têm interesse que esse camarada que está lá, que hoje é um devedor, continue comprando dele, continue sendo um parceiro dele, porque isso vai passar em algum momento, né? Então, assim, a nossa estratégia, a gente tem um aparato como é que eu vou dizer, de ferramentas e de tudo que a gente tem dentro da Global, de pessoas qualificadas, negociadores qualificados, até mesmo negociadores externos, que infelizmente nesse momento agora estão impedidos de atuar externamente, né? Então é uma ferramenta que a gente não está conseguindo utilizar, mas que nos ajudam, tá? Mas eu acho que o principal nesse momento que a gente está fazendo é usar tudo que a gente tem de ferramenta, usar as pessoas, treinar essas pessoas para fazerem um trabalho. A gente tem pessoas em treinamento full time, sempre tem gente treinando dentro da Global, e eu acho que é isso, tá? Acho que basicamente as estratégias que a gente tem é cobrar o mais rápido possível. Aí tenho certeza que muitos de vocês aí que são nossos clientes, que estão assistindo, sabem que isso está acontecendo, a gente está conseguindo ter uma boa retomada no mercado, né? Isso ainda vem de uma forma não tão veloz, mas está acontecendo,
e a tendência é que nos próximos meses isso venha a ter uma melhora contínua, e a gente tenha isso como um case até aí no futuro para apresentar para todo mundo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta aqui, que é a finaleira, e daí a gente vai finalizar porque já estamos fechando 1 hora de webinar. É uma pergunta direcionada por Paulo, tá, Paulo? Caro Paulo, quais têm sido os desafios para a Dami, na tua opinião, para os demais exportadores em relação à mitigação de riscos comerciais no mercado externo durante a pandemia e para a retomada? Risco do mercado externo? É isso? Isso, ó, vou repetir aqui, ó. Caro Paulo, quais têm sido os desafios para a Dami e, na tua opinião, para demais exportadores em relação à mitigação de riscos comerciais no mercado externo durante a pandemia e para a retomada? Bom, essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala em clientes do mercado externo, né, é um pouco difícil a gente poder mensurar, né, o risco desses clientes, né? A gente atua com algumas ferramentas aqui, né, faz consultas com empresas parceiras também, mas tem muitas variáveis, né, porque realmente não é como no Brasil, né, que você sabe o nome ou conhece um cliente, né? Lá fora, né, você recebe um pedido de venda, mas você não tem muito conhecimento do que é aquela pessoa. Mas para mitigar risco, a gente tem tem utilizado os relatórios aí de empresas parceiras para análise de rating, né, de risco das empresas internacionais. A nossa atuação aqui, falando particularidade da Dami, ela está muito nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos é um país que o grau de risco é muito pequeno, né? Então, é um cenário que a gente não se preocupa tanto, tá? Mas eu acho que trabalhar com relatórios de análise, tentar fazer um contato com o cliente para entender a situação dele antes de aumentar a exposição ao risco nesse cliente, né? Eu acho que são ações que funcionam, né? Tomar atenção nos países que estão sendo exportados, né? Se são países emergentes ou são estruturas já consolidadas, né? Tomar cuidado se o país, né, que está exportando está em alguma forma em lockdown ou não, né? Eu acho que essas são algumas ações realmente para tentar mitigar o risco, né? É um trabalho muito forte, não só no mercado externo, mas a gente aqui atuou muito forte nessa questão, né? A gente reduziu todos os limites, né? Ou seja, a gente precisa reduzir o nosso expoente de risco, né? Senão eu posso chegar num colapso, né? E eu acho que no mercado externo é a mesma forma, né? É tentar fazer uma comunicação com o cliente lá fora, entender o cenário que ele está vivendo, se as vendas deles continuam acontecendo, né? Qual tipo de segmento que ele atua, né? Eu acho que são algumas das ferramentas, das formas que a gente consegue mitigar o risco aí para a exportação. Legal. Bom, obrigado, João, obrigado, Paulo, por participar aí com a gente, obrigado a todas as pessoas que puderam estar assistindo junto com a gente também esse webinar. A gente vai finalizar por aqui, que a gente já está com 1 hora já, e acho que já está dando horário de bastante gente aí. Tá bom? Muito obrigado para todo mundo aí, e a gente vai ter novas webinários aí no decorrer aí das próximas semanas, para as outras regiões, e já fica o convite para todo mundo aí, se quiser participar, também vai ser bem legal. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, Paulo, um abração. Um abraço.